Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa modelação da Ferrari F40. Se você também quer ter essa habilidade de desenhar, clique no link abaixo da minha descrição e você terá acesso a cursos que te darão esta habilidade, que é a habilidade primária de um projetista, é o desenho tridimensional. Enfim, vamos agora para o nosso vídeo principal. E uma coisa muito importante quando você conclui o seu projeto, é muito comum que quando você conclui o projeto, o chefe está esperando aquele projeto para ontem e você entrega e vai e já começa o próximo. Então, é muito normal no dia a dia que você pega um projeto, entrega, pega outro, entrega e vai indo com muita rapidez, digamos assim, estresse. Então, esse é o normal do dia a dia, né? Agora, um detalhe que, se acrescentado na sua rotina do dia a dia, você fizer, vai alavancar o seu aprendizado, que é o quê? Quando você termina um projeto, entrega e começa um novo, você não teve tempo de maturar o resultado que você obteve. Então, quando você conclui um projeto, uma etapa muito importante que quase ninguém faz é refletir sobre o projeto feito, o que deu certo, o que deu errado, o que pode ser melhorado. Porque assim, o que deu certo, essa experiência, eu tentei uma coisa nova e deu certo. Cara, isso eu posso repetir novamente em outros projetos. O que deu errado, por que que deu errado? Então você acaba buscando conhecer o porquê que deu errado, e se você descobrir, vai te dar uma vantagem. Não, aqui eu tenho uma experiência que esse ponto não funciona, eu tenho que passar por um outro caminho. Então, você reflete sobre tudo o que aconteceu. Essa etapa final do projeto, inclusive na metodologia mundialmente reconhecida, pelo PMBOK, que é gerenciamento de projetos, né? Um projeto ele tem uma fase descritiva bem detalhada, gerenciar projetos é uma arte técnica, não vamos entrar em detalhes, mas se você seguisse aqueles documentos ali, a parte final do projeto, ela se chama lições aprendidas. Então, nessa etapa final, é a hora de recolher tudo que deu certo, que deu errado, documentar, faça fotos, registros, escreva numa agenda sua essas anotações e você carrega com você esse aprendizado. Então, a cada projeto feito, lições aprendidas. Você vai revisionar o seu projeto que acabou de acontecer, e isso vai te dar um aceleramento, vai te acelerar no seu aprendizado. Então eu uso essa metodologia que é mundialmente usada. Então, no final de cada projeto eu faço uma reflexão interna. Às vezes na empresa eu não tenho tempo disponível porque eu preciso começar o próximo projeto e tudo mais, mas eu separo 5 minutinhos para refletir até na minha mente o que deu certo, o que deu errado, faço algumas anotações, né? Então, às vezes eu tenho um próximo projeto que eu tenho que seguir, mas mesmo assim eu sempre separo 1 minutinho, 2, o que é necessário, faço as minhas anotações pessoais na minha agenda. Então eu arquivei o aprendizado feito. E aí, ok. O melhor momento de fazer isso é na finalização do projeto. Você terminou, entregou, refletiu, né? Ou você terminou, fica com você ainda o projeto, faça essa reflexão final, anotações, e aí entrega. Ok, entregou, começa um novo. Porque se você não fizer naquele exato momento de conclusão, depois você vai estar entretido com outro projeto, que é um outro assunto, e não vai lembrar da experiência que foi vivida naquele exato momento e ficou no passado e caiu no esquecimento. Então, quando cai no esquecimento, você já não consegue lembrar dos detalhes que acabaram de ser vivenciados. Então, no final de cada projeto tem essa fase, lições aprendidas documentadas. Se você quiser crescer rápido, é uma excelente dica que ninguém faz. Ninguém faz. Eu comecei a fazer isso muito mais de grande, né? Já tinha, a partir do 5º ano, já comecei a fazer isso com mais intensidade e realmente criar um acervo seu, né? Dos seus aprendizados. E isso é seu e tem um valor muito alto.
Enfim, e como nesse exato momento a gente concluiu, digamos assim, o nosso projeto de modelação da Ferrari F40, a gente vai fazer um lições aprendidas sobre ele. A gente vai revisionar juntos tudo o que passamos, né? O que deu certo, o que deu errado, o que poderia ter sido diferente. E aqui para você eu estou só falando verbalmente, né? E o ideal é sempre documentar por escrito. Eu sempre faço os meus registros, né? E, e depois que concluir essa aula de gravação, eu vou escrever aqui os meus aprendizados, as minhas notas, e é algo que cresce ao longo do tempo. Então, se a gente revisionar todas as fases que a gente usou nesse nosso projeto da F40, a etapa número 1 que a gente usou foi pegar as imagens, ó, a gente tem a árvore de projetos que está lá em cima. Então, a primeira etapa foi inserir as imagens. A gente inseriu as imagens, redimensionou elas com a escala, rotacionou, posicionou na posição correta. Então, foi inserir todas as imagens e buscar sincronizar elas com elas mesmas. A gente fez aqui também, se a gente voltar aqui no tempo, um pouco mais, reverter. A gente fez um pequeno bloco de dimensões máximas que a gente queria, né? Largura máxima de 100 milímetros, a consequência no comprimento foi um pouquinho maior. Então, etapa 1, imagens e reordená-las, né, na posição correta. Ok. Etapa 2, se a gente separar a modelação em grande, média, pequena, na etapa 2 a gente modelou grandes sólidos, né? Eu não tenho aqui o ponto exato onde aconteceu, mas a gente pode colocar um pouquinho mais para frente e ocultar as imagens. Na etapa 2, em grande, média, pequena, na etapa 2 a gente fez a modelação grande. Tudo que a gente está modelando está mudando muito o volume total. A gente está criando... Ó, a parte de trás aqui não foi esculpida ainda. Ah, foi na verdade. Então, nessa etapa grande, cada instrumento ele afeta muito, né? Como a gente está trabalhando no grande, o peso total da peça, se fosse, né, o volume total que ele ocupa, ele varia muito, ele cresce e diminui muito rápido. É uma fase muito intensa, digamos assim, e o projeto ele sofre grandes transformações nessa fase grande, digamos assim. Depois que a etapa 2 modelação grande ocorreu, né, a gente começa numa modelação média, onde você começa a fazer um pouco mais, trabalhar em detalhes médios, né? Aqui, ó, por exemplo, aquele corte embaixo é um detalhe médio, são detalhes um pouco mais pontuais médios, eles afetam essa etapa 3, o projeto se transforma numa velocidade menor do que o grande, certo? E ele trabalha de forma mais local. A etapa 4, a gente trabalhou no detalhe pequeno, grande, médio, pequeno. Na etapa 4, detalhe pequeno, a gente fez, por exemplo, as luzes lá, a gente fez aquele escudinho lá. Então, todos os detalhes micro, pequenos, o parafusinho na roda, né? Se a gente executar a roda aqui, todos os detalhes pequenos, você está dedicando a sua atenção e esforço no detalhe tão pequeno, né? E ele acontece conforme o seu desejo. Mas o grande não está sendo mais mudado. O pequeno, ele é modelado em cima do médio e do grande. Então, o médio e o grande serviram de base para que o detalhe pudesse ser feito. Você nunca vai começar a modelar um parafusinho para depois modelar a roda, para depois modelar o chassi, digamos assim. Você começa do grosso, do grande, vai para o médio e para o pequeno. Então, a ordem de projeto é sempre nessa ordem, digamos. E você sempre num projeto começa resolvendo o problema maior. Se você resolve o problema maior, você pode trabalhar nos detalhes médios e depois nos detalhes pequenos, digamos assim. Então, é muito prático.
Depois que a gente fez os detalhes pequenos, né, na etapa 4, a gente foi para a etapa 5, que é a parte de cores, né? Eu estou com a árvore aqui, na verdade, bem no início. A etapa 5 são as cores. Então a gente executou as cores, aplicou as cores em todo o modelo e concluiu. Então, para esse projeto, a gente usou essa grande linha de raciocínio. Então, você pode desenhar qualquer carro utilizando essa metodologia e outros projetos também. E um detalhe também importante que eu fiz quando eu estava modelando, fazendo a modelagem média, quase indo para detalhes, como é que eu vou saber quando eu vou terminar o projeto, no nosso caso? Então, num caderno, eu fiz uma lista, lista de afazeres, por exemplo, assim. No início, tinha muita coisa para ser modelada, a roda, retrovisor, aerofólio, a geometria do vidro. Conforme eu vou quase acabando os afazeres, eu preciso saber quais são os que faltam. Eu preparei uma lista, ó. Esses são os itens finais a serem modelados. Como a gente viu na última aula, ó, F40. A última aula, se você olhar a última aula de modelação, em pauta a gente tinha pequenos assuntos a serem resolvidos, né? Então, com uma lista, ok, essa é a lista que eu tenho que fazer. Executei ela, pronto, terminei o projeto. Então, próximo do fim, eu fiz esse exercício ali. Caso contrário, a gente ia ficar olhando o projeto, olhando. E quando ele ia acabar? Quando seria o ponto final? Então, eu dei o ponto final quando fiz a lista. Esses são os itens a serem modelados. Então, esse foi outro artifício também interessante que a gente usou aqui. Um outro ponto a ser ressaltado, se a gente olhar aqui na nossa pasta de Windows sobre o peso dos arquivos a cada sessão de modelagem, ó, aqui a gente está no nosso histórico de arquivos de modelagem, ó, cada aula feita, né? Eu coloquei até da 8 em diante, né? Mas eu vou salvar ainda em separado a aula de 1 a 7. Mas olha um ponto que a gente acabou levantando aqui, ó, o peso do arquivo. Claro, não são arquivos de SolidWorks, são arquivos neutros de Parasolid, que contém a geometria que possa ser aberta por qualquer CAD, né? Então você pode mandar para o cliente que ele vai abrir isso sem nenhum problema. Veja o peso deles, ó. Até a versão 8, 700 kb, muito pouco. 9, 10. Veja aqui, da 11 para 12 teve um grande salto de peso, ó, de 2 megas quase para 27. Da 12 para 13 teve um outro grande salto de peso, de 27 megas para 41, é um outro grande salto. E depois de 41, ó, de 41 até 50, a gente fez todas a sessão, a aula número 13 até a aula número 27, ó. Foram mais de 10 aulas e ele foi subindo o peso lentamente. Então, aconteceu alguma coisa do 11 ao 13 que pesou tanto. Então, se eu abrir independentemente cada um desses arquivos para a gente ver o que a gente tem dentro, o que causou esse peso, né? Então, veja, nessa etapa de lições aprendidas, a gente está investindo tempo para descobrir algo a mais com o nosso projeto, aprender algo a mais, investigar algo. Então, se a gente for para o nosso modelo 11, ó, a gente está no SolidWorks, então vamos para o nosso modelo 11, ó. Esse é o nosso modelo 11, ó, ele tem 4 corpos, ó, 4 corpos sólidos. Qual é o número total de faces? Ó? É bem pouquinha. As faces são todas grandes, praticamente. Muito leve o modelo. Esse aqui é aquele que tinha quase 2 megas, essa geometria toda. Se a gente vai para a versão 12, que é a próxima aula, ó, na próxima aula aconteceu a criação das rodas. E lembra como a gente já comentou já no decorrer? Cada roda tem milhares de faces copiados por 4 ainda.
Então, aqui, ó, esse crescimento a gente pode até declarar que foi a roda. Elas que causaram esse crescimento absurdo em peso de arquivo, podemos falar assim, né, de 2 megas para 27, acho que a gente comentou. Não lembro de cabeça se era 23 ou 27, mas um grande salto. E se a gente for para a versão 13, a aula 13, ó, não teve nenhuma mudança praticamente no chassi, mas a roda, ela ganhou esses detalhes internos, ganhou os parafusos. Cada parafuso tem um monte de facezinha pequena, copiado em vários parafusos, muitos, né? E copiados por 4. Então, aqui ele fez um outro grande salto em peso, né? Nossa geometria. E depois daqui até a conclusão final, ele foi levantando o peso lentamente, de forma gradual. Então a gente identificou algo que estava pesado e a gente modelou sem as rodas. A gente criou aquele artifício, né, de colocar toda a geometria da roda dentro de uma pasta e desativava e ativava conforme a nossa necessidade. Para modelação, sempre desativado, e agora a parte final a gente acendeu ele e colocou as cores. Então, esse é um ponto que a gente aprendeu aqui. Os retrovisores, outra lição aprendida aqui, que a gente até conseguiu fazer extrusão, um corte em cima, um corte embaixo em outra direção. A gente usou vários recursos e com raios até que ficou um resultado bom. Mas se fosse para refazer, eu diria que a gente poderia criar um esboço assim, ó, em arco e reto, com vários pontos. Aí você clica em ponto, arco e vai criando os planos seccionados para criar vários perfis, né, de esboço, e faria o retrovisor com um loft. Então, ao invés de ter tantas faces esmiuçadas, seria muito mais direto, digamos assim. Seria uma modelação muito mais limpa. E outra coisa também é que se a gente esse modelo aqui, ó, que vai estar disponibilizado na plataforma em SolidWorks com a árvore completa, como a gente falou, né, modelação grande, média e pequena. Na modelação grande, com poucos recursos você faz muita coisa. Por exemplo, ó, se a gente olhar toda a barra aqui do projeto, ó, se a gente for exatamente no meio, ó, o chassi já está modelado. E as rodas também. Ó, se a gente for aqui em 30% mais ou menos de tudo, onde está sendo criados os raios do chassi, olha só, com 30% digamos, com 30% dos recursos, a gente já modelou a parte grande dele. 30%. Os outros 70% são os detalhes médios e os detalhes pequenos, né? Então, no início, com poucos recursos, você faz muito, e na fase média e pequena, com muitos recursos, você faz pouco. Por quê? Porque a sua área de atuação está sendo muito pequenininha. E se inclusive a gente fizesse uma tabela, né, provocando, a gente não vai fazer isso agora só para provocar, se a gente pegasse uma tabela se a gente for avaliar propriedade de massa e pegar o peso dele aqui em gramas, né, ou até o volume, aqui está volume em metros cúbicos, né, é melhor um volume um pouco melhor, como o nosso modelo tem uma largura menor, quem sabe centímetros cúbicos. Aqui, ó, centímetros cúbicos. Aqui está, ó.
Se a gente voltar à nossa árvore de projeto, ó, e colocar aqui, ó, a gente vem pesar, vem ver o nosso volume, 0. A gente coloca para baixo aqui, ó, do primeiro instrumento e mede o volume, tanto de volume. Coloca o instrumento para baixo, mede o volume, mede o volume. Se a gente tivesse uma tabela de quantos por cento muda esse volume, a gente vai ver que o grande grosso do volume acontece nesses 30% inicial. Daqui para baixo, o volume vai ficar muito... vai subir, vai descer, mas de uma margem muito pequena. Justamente por isso que a gente acabou de comentar. E... enfim. Então assim a gente conclui essa nossa aula agora, que é uma aula de lições aprendidas, comentários. Ah, outra coisa muito interessante também, que em 27 sessões a gente modelou, aguardando aqui, ó, em 27 sessões a gente modelou o nosso projeto. Como o limite é mais ou menos 40, 50 minutos por aula, podemos falar assim, vou pegar a calculadora aqui também. Vamos supor 45 minutos médio cada aula, vezes 27 aulas, dividido por 60. Ó, o nosso projeto demorou cerca, né, aproximadamente 20 horas. É claro que teria que somar cada vídeo para ver o que acontece, mas a grosso modo, num cálculo rápido, quanto tempo demoramos para fazer o nosso projeto? 20 horas. Então, numa semana de trabalho, 40 horas de trabalho, podemos arredondar, com metade de uma semana de trabalho, a gente obteve esse resultado de trabalho. Muito bom saber também o tempo que você levou, né? Então, isso é outra situação a ser considerada. E um último ponto, antes da gente finalizar, é as emoções. O nosso objetivo era muito grande, era um grande desafio. Quem dirá que lá no início do nosso projeto a gente ia conseguir? Não sabemos. A única forma de conseguir explorar essa caverna, digamos assim, é entrar nela, ser corajoso, usar os equipamentos que você tem a seu favor. Às vezes você vai entrar numa caverna num caminho, beco sem saída, você percorreu 3 km naquela direção. Volta, tenta outra forma, outro caminho. Então, o projeto é assim, você nunca fez aquilo, você está fazendo ele pela primeira vez. É claro que quanto mais habilidades técnicas de desenho, habilidades técnicas de mecânica e outras também, as habilidades elas te ajudam a ser mais rápido, te ajudam a ir um pouco mais pro caminho certo, a não se perder muito nos becos sem saída, mas o importante é acreditar em você, enfrentar os seus medos, que não existe fracasso, você vai tentar até conseguir, vai levar mais tempo ou menos, quanto mais complexo, mais tempo vai levar. Então, um projeto ele é sempre assim, um trabalho de exploração. Você precisa ser corajoso para trilhar esse caminho. E o resto, os resultados vão vindo e você vai ficar surpreendido com o que você pode fazer. Então, é isso. É como o ator que vai entrar num palco. Ele sempre vai ter... vai dar aquele friozinho na barriga dele. Ele vai ter que enfrentar o medo dele antes de entrar no palco. Mesmo que a profissão dele seja essa, sempre vai dar um frio na barriga. Sempre vai ter algo a ser enfrentado, a ser explorado. Então, eu te dou boa sorte na sua modelação, no seu aprendizado que você está realizando esse curso. Então, você está indo muito bem. Lembrando que se você quiser se aprofundar com tudo que tem a ver com SolidWorks e o mundo do projeto, clique no link da descrição, assim você vai ver o meu site e tudo que tem disponível para você.